Diretamente aqui do meio do mar, o vídeo de hoje aqui do canal está muito especial. Com vocês, Nikon ZR. Vinícius de Lisboa aqui, filmmaker e piloto de navio. Seja muito bem-vindo ao canal, que a gente bate um papo sobre audiovisual de como o meu hobby de gravar vídeos se tornou a minha segunda fonte de renda. Pode se tornar para você também. Olha, eu jamais imaginaria, nos melhores sonhos, que eu iria conseguir testar a Nikon ZR, que eu estava tão curioso, logo aqui, no meio do mar. Se você é novo aqui no canal, já aproveita para se inscrever. Como eu falei na introdução, eu sou filmmaker e piloto de navio e, por incrível que pareça, dessa vez eu estou cumprindo os dois papéis, não só aqui para o canal, mas além de eu estar numa operação de um dos maiores navios que eu já embarquei na minha vida, eu também estou filmando essa operação para o cliente final. E essa câmera não é minha, antes que me perguntem aí nos comentários, eu não comprei Nikon ZR, não estou saindo da Sony, ainda não, mas ela é do Francisco, que está aqui filmando junto comigo também. A gente está fazendo essa dupla aí na filmagem dessa operação. O caçador de baleias. Agora eu tô atualmente procurando a baleia, tudo eu acho que é baleia. Direito a GoPro, Nikon, Sony, drone, Mavic, tem o Mini meu, GoPro pra caramba. Então assim, tá ficando bem legal, mas ele me emprestou a Nikon ZR para eu dar uma testada hoje. Muito obrigado, aproveitar que o navio tá aguardando a operação. Então vamos lá, né? Vou dar uma rodada aí com vocês e falar de algumas características dessa câmera que é bem interessante. Ó, vocês sabem que geralmente eu gosto de gravar os vídeos aqui do canal lá do lado de fora do navio, mostrando essa vista incrível. Só que esse navio especificamente, nossa senhora, pensa no navio barulhento. Mas vamos daqui mesmo e eu vou mostrando aí alguns B-rolls que eu fiz com essa câmera. Eu já estou gravando com a minha Sony e vou mostrar o motivo disso já já. Mas vamos começar falando pelas características físicas dela. E como vocês podem já começar a ver, o Francisco costuma usar ela com um cage, né, que aumenta a pegada dela, que é uma coisa bem ruim dessa câmera. É uma câmera que tem diversas características muito boas, porém, na hora da pegada aqui, na hora da parte física dela, eles fizeram ela de uma forma como se fosse aquelas câmeras digitais que a gente usava nas festas de família antigamente. Então, por isso que ele usa com um top handle e também mais uma manete aqui, mais uma pegada aqui para facilitar na hora de movimentar a câmera, porque realmente ela não é uma câmera que tem uma ergonomia muito boa. Agora, uma coisa que eles deram aulas e palestras, meus amigos, foi a tela LCD dela, touchscreen, que é gigantesca. Então, apesar de ser uma câmera que não tem tantos botões configuráveis assim, eles têm até apenas duas rodinhas aqui para você configurar, e 1, 2 e 3, que eu não sei se são botões configuráveis também, mas em compensação você faz tudo por essa tela, que é uma tela 1000 vezes maior do que da Sony. Eu fiz um vídeo aí comparando as duas e chega a ser uma piada. E isso aqui é uma coisa boa e interessante porque você acaba não precisando necessariamente de um monitor externo, porque se duvidar o monitor externo vai ser pouca coisa apenas maior do que essa tela. Eu nunca tive uma sensação tão boa usando uma tela de uma câmera quanto eu tive usando dessa Nikon ZR. É isso aqui, eles mandaram muito bem. Mas então falar um pouco das características internas desta câmera, que ela tem um sensor full frame 6K. Ela é a primeira câmera que foi lançada desde que a Nikon comprou a Red. Ela é a primeira câmera em parceria das duas marcas juntas, e por conta disso ela tem um codec com
aquele toque, aquele sabor da Red, que é o Red Raw NE, né, que eles chamaram de NE, porque ele não tem os 16 bits da Komodo, por exemplo, mas ele tem 12 bits de cor, que é... Vocês viram aí, né? A qualidade é absurda. Assim que eu joguei aqui no meu computador para fazer a colorização, quando eu fiz esse take aqui, que é o da baleeira aqui do navio, eu falei, cara, preciso comprar essa câmera. Eu fiquei muito apaixonado, realmente. Deixa eu fazer uma colinha aqui, porque aqui tem uma informação importante. Ela usa o pipeline de imagem IPP2, que é o pipeline da Red, que te dá muito mais flexibilidade na hora de fazer a colorização aqui, quando você joga pro editor. Cara, você consegue mudar o ISO, você consegue mudar balanço de branco. É bizarro, bizarro. Te dá muito mais flexibilidade. Claro que tudo começa numa captação boa, inclusive vai ter novidade aqui no canal sobre isso para quem tem câmera Sony. Mas além desse codec da Red, ela também conta com diversos outros codecs ProRes, um codec da Nikon mesmo. Então isso é que é legal, que ela tem bastante flexibilidade. Até porque, meus amigos, só para fazer esses takezinhos aí que vocês viram, eu gastei mais de 100 gigas. E se vocês prestarem atenção, nem foi tanta coisa assim e passou facilmente de 100 gigas. Isso porque eu gravei em 24 fps. Eu até pensei em gravar em 60, mas com o cartão de memória que ela tem aqui, que é um cartão 512 CF Express B-Type, que é esse cartãozinho aqui, não sei se vai dar pra ver aqui ou se a câmera vai querer ficar pegando o meu rosto aqui atrás. Ah, agora sim, olha lá. É um CF Express tipo B de 512, e com isso você consegue gravar apenas 15 minutos em 60 fps. Meus amigos, essa bichinha consome muito dado. Ah, isso em Red Raw. E apesar de ser uma câmera muito voltada para vídeo, como vocês viram aí, uma qualidade incrível, usando o Red Raw em 12 bits, ela também faz fotografia muito bem. Vou tentar pegar algumas fotos que o Francisco fez aí durante esse nosso embarque aqui no navio. Inclusive, eu estou num dos maiores navios que eu já embarquei na minha vida. A única coisa que o pessoal tem reclamado bastante, principalmente quem já comprou, é a falta de um codec da própria Red, com esse pipeline da Red, porém que não fosse tão pesado assim. Porque até a própria Komodo, que é a câmera da Red, já tem outras versões do codec da Red Raw, só que um pouco mais flexíveis, um pouco mais leves. Isso é uma coisa que a galera tá reclamando bastante. E vamos ver se mais para frente vai surgir alguma atualização para conseguir deixar esse arquivo tão bom quanto nessa qualidade de cor, porém um pouquinho mais leve, porque por enquanto, olha, tá difícil. Rapidinho tu enche um cartão desse. A maior configuração que você consegue gravar nessa câmera é em Red Raw 6K 60 fps. E aí que a gente entra naquela questão de apenas 15 minutos com esse cartão de memória. Mas você consegue fazer 4K 120, se eu não me engano tem um crop nessa situação. E também em Full HD você consegue 240 fps, que é uma opção bem interessante de ter. Aqui no canal eu já lancei um vídeo mostrando a diferença entre 8 bits para 10 bits. Eu antigamente tinha uma câmera Sony A7 III, ela era 8 bits na sua ciência de cor, e atualmente eu tô com a Sony ZV-1, que é uma câmera de 10 bits. Só que essa monstruosidade aqui, ela faz 12 bits de cor, ou seja, são milhões de cores a mais. Por isso aí que vocês viram o resultado que vocês viram. E eu, inclusive, testei ali o Dynamic Range dela, porque você acaba conseguindo ganhar bastante Dynamic Range quando você tem essa flexibilidade toda na ciência de cor. Até fazendo takes, como vocês viram ali, bem contra o sol mesmo, apesar do sol estar ali um pouquinho entre nuvens. Mas foi muito fácil controlar highlights com sombras. E olha, é uma flexibilidade bem interessante, eu gostei bastante. A câmera é tão boa que eu fiquei bem interessado nela, cara. A qualidade da imagem eu já tô apaixonado já. Por mim, já compraria ontem. Eu vou te falar, pro que ela entrega, olha, ela tem um preço de entrada muito interessante. Por exemplo, ela é muito mais barata do que a FX3. Obviamente, quando a gente vai comprar uma câmera, a gente tem que pensar em todo o ecossistema. É lente, é cartão de memória, é HD externo pra caramba pra aguentar isso tudo que ela consome de memória. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Agora, se você já é da Sony e gostaria de migrar para essa câmera, acho que até da Viltrox mesmo e outras marcas já fizeram um adaptador que você consegue continuar usando sua lente Sony ou qualquer lente que encaixe no bocal e mount para esse bocal Nikon Z, e mesmo assim você não vai perder o autofoco. E falando em autofoco, isso foi uma das coisas que eu mais apanhei dela. O autofoco dela é um tanto quanto esquisito. Por vezes achei até lento demais. Obviamente,
Deve dar para configurar isso para ele ficar um pouco mais rápido, mas por diversas vezes eu perdi o foco. Estava totalmente no automático aqui e ele simplesmente não jogava o foco para mim, mas de jeito nenhum. Outra coisa também que deve ser uma questão de configuração, toda vez que eu abria a tela dela, assim totalmente, ela travava e deixava de aparecer várias configurações importantes aqui. Inclusive, na tentativa de mexer no touch, no foco ali, eu não conseguia. Deve ser alguma configuração também. Uma coisa muito importante é que ela tem a tecnologia já interna na câmera, não é uma coisa do microfone que você vai usar, pode ser também, alguns microfones já estão com essa tecnologia, mas ela grava o áudio em 32 bit float, ou seja, se você der aquela estouradinha, e teve um vídeo aí que eu dei uma estouradinha porque a gente tava lá fora gravando, eu e Francisco, eu fui falar com ele, eu falei muito perto do microfone, falei muito alto porque tava uma barulheira, só que esse navio é barulhento. Deu uma estourada, mas você, por conta dessa tecnologia, por conta dessa quantidade de dados, você consegue recuperar e pronto, minha voz saiu perfeita, eu consegui recuperar essa parte estourada do áudio. Isso é um ponto muito interessante, bem crucial para você ter uma qualidade de áudio acima na maioria das câmeras. E ontem foi a primeira vez que eu realmente peguei nessa câmera, que eu mexi no menu, que eu fucei bastante. Eu achei o menu um pouco quanto complexo. Algumas coisas que eu achei que iria achar um pouco mais fácil, não achei. Por exemplo, essa questão de trabalhar um pouco melhor ali o foco ou velocidade do foco, por exemplo, eu não achei até agora. Eu vou dar uma fuçada mais aí enquanto eu tiver esse tempinho com ela. E só como referência eu usei nessas gravações essa lente aqui, que é a Nikkor S, é a Nikkor 2470 2.8, que só essa lente foi mais cara do que a câmera. Então vai entendendo aí o ecossistema, de onde essa belezura aqui está precificada, porque a câmera em si, ela tem um preço excelente, mas tudo que envolve usar ela, principalmente se você for usar o tempo todo na melhor qualidade dela, que, olha, para o filmmaker guerrilha, não tem como, infelizmente, não tem como você ficar usando um arquivo tão pesado assim para os diversos tipos de trabalho que a gente faz aí no dia a dia, na correria. Muitas vezes o orçamento nem compensa para você conseguir a quantidade de armazenamento que você vai precisar, além do que você também precisa de uma máquina bem potente para conseguir filmar em Red Raw, principalmente se for em 60 fps, e não ficar travando. Isso tudo você tem que levar em consideração caso você opte por comprar essa câmera. Tem mais alguma coisa para falar dela? Tô tentando lembrar. Bem, o último ponto que eu lembrei agora, antes da gente fechar, é que o HDMI dela também é micro HDMI, aquele HDMI safado, pequenininho, que qualquer coisa pode quebrar. Também é uma coisa que o pessoal reclamou bastante. Mas eu vou te falar, sinceramente, eu fiquei bem apaixonado nessa câmera. Eu tô muito... Cara, esse take aqui pra mim ficou assim, a coisa de outro planeta. Interessante, hein? Eu vou ficar de olho nessa câmera, depois que a Nikon lançar aí, quem sabe, um codec um pouco mais leve, mesmo usando o Red Raw, quem sabe? Vamos ver. Vamos ser nos próximos capítulos, você só vai ver se você tiver inscrito aqui no canal. Não esquece de se inscrever, toda semana a gente bate um papo aqui sobre audiovisual. E lá no meu Instagram também você vê os bastidores das gravações que eu faço aqui pro canal, para os meus clientes e também aqui um pouquinho da vida no meio do mar. Eu te vejo no próximo vídeo e falou! Agora eu vou devolver a câmera pro dono, né? Já usei demais.